passa para o Raoni agora. Raoni vem pesquisando há muito tempo, né, sobre o tamanho do passivo, a implementação. Você tem publicação e mais publicação sobre isso. O que você nos traz hoje de novo aqui? Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês numa data, né, que, inclusive, eu acho que tem um termo interessante, porque em italiano e em inglês, commemoration não é necessariamente festejar, né? Você comemora a morte de alguém, né? Então, a gente, nesse sentido mais amplo, né, de rememorar a trajetória, podemos falar que estamos aqui comemorando os 10 anos do Código Florestal, que é uma de certa forma, uma reflexão, né, sobre o que nós vivemos aqui nesses 10 anos, né, que foram 10 anos bastante intensos, né, que o nosso grupo de pesquisa no FMG, com a liderança também do professor Britaldo Soares Filho, né, e toda a equipe, né, hoje somos 35 pesquisadores, programadores, especialistas em política pública, então estou aqui, de certa forma, na ponta de lança, né, como o professor Britaldo gosta de brincar, né, ele gera munição e eu vou para o campo de batalha, né. Então, refazendo um pouco aqui, né, um ponto de partida, né, qual que é o caminho do Código Florestal? De maneira simplificada, né, nós temos a inscrição, né, dos imóveis no Cadastro Ambiental Rural, normalmente um processo de análise manual, cadastro por cadastro, para poder verificar se aquelas informações relatadas pelo produtor correspondem à realidade, a emissão de um parecer, né, nesse sentido, uma adequação, né, do PRA, sendo que tem um debate se essa adequação precisa esperar a análise, ela pode seguir de maneira independente, né? Sigo a posição aí também do Ministério Público de Minas Gerais e outros, que ele pode acontecer de maneira independente, e depois o monitoramento do que está acontecendo, né? Então, vamos seguir um pouco passo a passo para poder ver como avançamos. Bem, com relação à inscrição no cadastro, eu acho que não tem como deixar de reconhecer que temos um resultado muito significativo, e um resultado positivo, né? Nós partimos ali em 2015, quando os primeiros dados do cadastro foram divulgados para pouco mais de 700 mil imóveis, né? E por volta de 2016 já éramos mais de 3 milhões, né? Chegando aos 6 milhões e 500 mil imóveis atuais, né? E aí nós vemos duas coisas interessantes. Primeiro, como que você tem normalmente saltos, por exemplo, igual como esse do primeiro para o segundo prazo do Código Florestal, né, porque o prazo acabou em 2015, depois foi mudada a lei para poder colocar seu novo prazo. Isso foi muito importante para impulsionar, né, os produtores na direção da busca do cadastro, ainda mais porque se aproximava da consequência de não poder obter crédito rural sem inscrição no CAR, né? Então, isso foi realmente muito significativo. E agora que estamos num período aí onde não existe mais prazo, ele está aberto, de certa forma, pelo menos, da inscrição, continua aumentando um pouco, principalmente na região Nordeste, onde tinham grandes vazios, né, inclusive o Observatório do Código Florestal, Imaflora, né, a USP e outros parceiros publicaram um estudo falando sobre os vazios do CAR, que eram muito localizados no Nordeste. Eles têm sido aí preenchidos desde então, pouco a pouco. Agora, quando nós começamos a olhar a análise do cadastro ambiental, ou seja, aquelas declarações, elas foram de fato analisadas, né, pelos órgãos ambientais de modo a aferir a sua veracidade e caminhar nos próximos passos, nós começamos a ver um quadro muito diferente, né, e com uma diferença muito grande estado a estado, né. Em particular, é possível ver que os estados da Amazônia Legal, com exceção de Tocantins e Roraima, buscaram avançar, né, significativamente, com destaque aqui ao Mato Grosso e ao governo do Pará, né, sendo que, inclusive, o Pará, nos últimos 2, 3 anos, fez um salto enorme, né, eram feitas, em média, né, 200, 300 mil análises por mês, hoje são feitas aí quase 10 mil análises por mês, né, então existe um esforço ali muito significativo caminhando, e que se traduz, em alguns casos, né, numa conclusão da análise, que são aqueles pontos verdes, mas que, mesmo assim, são mais a exceção do que a regra. E aí nós vemos, né, essa situação onde alguns estados avançaram mais, inclusive, no caso, por exemplo, de São Paulo, hoje, um pouco mais da metade dos imóveis já estão em análise, ou seja, já houve uma primeira interação e o cadastro passou para análise, né, seguido do Pará, Amapá, Mato Grosso e assim por diante. Agora, eu vou chamar a atenção de um ponto, né, porque a ideia da análise é você exigir do produtor, né, uma série de mudanças, uma série de respostas,
caso o produtor não responda aquele pedido, né, num período normalmente de 90 dias, o cadastro é esperado que ele saia da situação de ativo para pendente, ou seja, está pendente das informações que devem ser passadas pelos produtores. E nem todos os estados entendem assim. Tanto é que é possível notar que, enquanto no Pará, de fato, se o produtor não responde, o status dele muda para pendente, isso inclusive pode gerar algum tipo de questionamento na hora de obter um crédito rural, em São Paulo não. A mesma coisa o Mato Grosso. Né? Ou seja, é importante, aí, voltando para a questão da transparência, exatamente isso. Né? Nós sabemos que, se você tem mais da metade do estado em processo de análise, não é possível que você não tenha uma proporção muito grande de produtores rurais pendentes. Né? Agora, é obrigação do Estado informar isso para a sociedade, informar isso para os bancos, informar isso para os fornecedores, porque caso não haja essa transparência, não há como ter ação. Né? Porque, obviamente, a situação mais confortável do mundo é simplesmente continuar com o cara ativo indefinidamente, ninguém vai cobrar nada, e com isso, né, aquele, inclusive, que desmatou ilegalmente vai seguir numa situação muito confortável. Então, aí a importância da transparência. E quando nós olhamos a análise concluída, né, que vale a pena enfatizar que isso é com relação ao número de imóveis, com relação à área da análise concluída é maior, né, tanto é que tem por isso que é um pouco a diferença do boletim, né, que ele fala de área também, aqui nós estamos enfatizando o número, né, mesmo assim nós temos ali em todos os estados abaixo de 3,5%. E aí, por isso, a gente tem a seguinte situação, né, voltando àquela escadinha, né, dos 6,5 milhões de imóveis, 6 milhões nem começaram a análise, ou seja, estão simplesmente lá, parados, né, inclusive numa situação onde um produtor simplesmente fez uma mera inscrição, desmatou, teve a área dele embargada, está na lista de trabalho escravos e pode continuar obtendo crédito rural, porque o Código Florestal meramente exige a inscrição. Inclusive, foi uma modificação feita no último minuto, quando foi aprovado o Código Florestal. Antes exigia-se o cumprimento do código, depois mudou-se para a inscrição no CAR. Né? Então, você gera aí um conforto muito grande. Cerca de 290 mil estão em validação, ou seja, com uma ou mais iterações, e somente 29 mil já, digamos, no pós-inscrição, no pós-CAR. Né? E aí, uma das questões importantes, como é que nós podemos avançar? Né? Nós vamos daqui a 10 anos estar falando, não, agora são 18% dos cadastros que começaram a análise. Daqui a 30 anos a gente fala, não, mas agora são 30% dos cadastros. Enfim, precisamos, né, que é um ponto que eu gostaria de provocá-los, pensar na mudança de paradigma. Né, porque, como eu vou mostrar numa imagem no final, né, não necessariamente você fazendo uma escada mais longa, você chega à Lua. Né, para poder chegar num outro, né, astro, você precisa de um meio diferente que não fazer uma escada mais longa. E aí eu vou chamar a atenção para esse projeto, que teve início no âmbito do Observatório do Código Florestal, né, inclusive com uma liderança muito grande, né, também do ICV, do IPAM, do Imaflora, foi um grupo bastante amplo, né, onde, começando com um processo de modelagem comparativa, né, que foi um processo muito interessante, onde as várias instituições mostraram os resultados das suas modelagens, de como que cada uma dessas instituições entende as regras do Código Florestais, aplicadas, analisadas de maneira automática. Né. Isso gerou, em 2019, né, um estudo, né, liderado pelo ICV, né, conosco, que é o do Validacar, né, e também várias outras instituições contribuíram, que qual que era a lógica? Era exatamente tentar entender, fazer um diagnóstico desse problema, inclusive entrevistamos, né, os servidores em Mato Grosso, no Pará, Bahia, né, para poder entender na prática como é que funciona isso, e aí notamos a importância de ter essa quebra de paradigma. Um outro ponto importante, que inclusive foi construído com base nesses inputs da modelagem comparativa em grupo, que foi o artigo das maçãs podres, em 2020, né? E aí nós temos o selo verde Pará e o piloto do CAR 2.0 Pará, que eu vou estar mostrando no momento, que é o quê? É você transformar, né, algo que nasce como uma ideia, vira ciência e depois vira política pública. E que, inclusive, né, começou no Pará e que agora também está em Minas Gerais. E qual que é a lógica? Né, você, no primeiro momento, mantém, né, o processo tradicional, porque teremos muitos casos onde, basicamente, o produtor ele tem vários problemas e que precisam de uma análise mais criteriosa, só que o ponto é o seguinte, se eu tenho um produtor que apresenta os limites do imóvel dele, e através de um mapeamento feito com imagens de alta resolução,
eu identifico que ele não tem déficit de APP, ele não tem déficit de reserva legal, ele não tem sobreposição com outro cadastro, ele não está em terra indígena, não está em área quilombola, ou seja, não tem nenhum motivo, nenhuma pendência clara que indique que aquele imóvel possui um problema que merece uma análise mais detalhada, empregar mais tempo, esforço do Estado, analisando aquele imóvel, do produtor, que às vezes vai ter um pedido para poder corrigir a direção da curva de um rio, é perda de tempo. Nosso recurso é escasso, nosso tempo é escasso, a bomba climática está aí no TikTok, então não tem como nós ficarmos aí nos delongando mais. Por isso a ideia é, esses imóveis sem déficit, e sem sobreposições, sem pendências, vão direto num canal verde e já vai ser dado para ele, inclusive, já a validação, ou seja, o seu cadastro está analisado e validado sem pendências, sem análise fundiária, porque não tem como fazer isso automaticamente, inclusive dando para ele, pedindo para que ele assine um PRA, porque caso seja identificado algum tipo de pendência no futuro é obrigação dele. E os outros, que ainda precisam de algum tipo de atuação, passa por uma análise manual, e aí sim, uma análise manual que segue 3 critérios paralelos. Um critério de ambiental, então, por exemplo, os imóveis com mais déficit e mais ativo primeiro, ou seja, vamos tentar ganhar escala em termos de benefício ambiental, social, territórios sensíveis, com conflito, como áreas quilombolas e outras, onde a validação do Código Florestal vai poder contribuir para o fortalecimento dos direitos territoriais, e um critério econômico também. Ou seja, um imóvel, por exemplo, que vende uma quantidade enorme de gado e que tem um déficit pequeno e que precisa estar rapidamente lidando com a questão do seu passivo ambiental e que hoje, por exemplo, está lavando o gado, passando o gado através de outras fazendas, cometendo outros crimes, poxa, ele deveria ter prioridade também para ter oportunidade de regularizar a sua situação e, com isso, beneficiar toda a cadeia. Com isso, o que a gente espera? Fazer essa análise automática de cada um dos imóveis, considerando todas essas feições, com isso também identificar esses vários critérios, inclusive a partir da interpretação legal dos artigos mais significativos do Código Florestal, e com uma situação como essa. Isso aqui, inclusive, é um imóvel na Bacia do Doce, onde você tem 232 hectares, 8 módulos fiscais, vegetação nativa, área demandada de APP, APP atual passivo de APP, área demandada de reserva legal, excedente de reserva legal e desmatamento ilegal pós-2008. Mostrando os critérios da validação automática. Inclusive, esse aqui é um dado muito interessante que mostra, já com os dados reais do Pará, como que hoje um dos principais problemas que gera a pendência é a sobreposição de cadastros com cadastros. Ou seja, de certa forma, o caos fundiário que acaba se desbocando também no processo de validação ambiental. E com isso, a gente inclusive começa a identificar territórios muito diferentes. Por exemplo, nós temos municípios como Marituba, que 90% dos cadastros já poderiam ser validados automaticamente. Moju também é um outro exemplo muito interessante, com 42%. Agora, tem outros municípios, como Cachoeira do Piriê, que menos de 2%. Por quê? Porque é uma área que tem assentamentos, existe ali muitas sobreposições, ou seja, inclusive a gente vai começar a identificar territórios onde essa situação vai ser resolvida primeiro. E com isso nós estimamos que, por exemplo, que no Pará 20% conseguiria ser analisado e já validado automaticamente, e Minas Gerais 65%, visto a menor incidência de sobreposições e desmatamento também. Ou seja, é possível sair de 950 mil imóveis, que nem começaram a análise, já ter 600 mil validados, e aí sim concentrar esforços, recursos, dinheiro nesses 300 mil, que ainda é imóvel para caramba, vai necessitar ali de um grande esforço, mas já direcionado e já com objetivo. Conclusão, a implementação do Código Florestal ela foi iniciada de forma efetiva em poucos estados, relativamente, e mesmo com muito esforço, nós temos ainda poucos resultados. Então, isso, de certa forma, nos coloca aqui a importância de pensar novos caminhos, novas soluções, junto com incentivos e desincentivos, exatamente para poder mover todo o setor produtivo na direção da implementação do Código Florestal. Muito obrigado.